Eu tenho 37 anos e, apesar de não ser assim tão velha, orgulho-me muito de algumas decisões que os meus pais tomaram que iam contra as convenções da altura. Eu sinto que foram capazes de perceber que talvez fossem mais felizes fora daquela relação e que eu também teria a ganhar com isso. Portanto, admiro essa decisão e, tendo em conta as minhas memórias, acho que foi mesmo para muito melhor. Foi. Que idade é que tu tinhas quando os teus pais se Tinha separaram? 6 anos, tinha 6 anos. No entanto, não acredito que me tenha traumatizado mais do que os anos anteriores. Tu lembras como é que te foi comunicada essa decisão? Não foi comunicado, eu assisti ao processo, ou seja, houve uma discussão final, eu, pronto, fingi que não existia, estava a ver os meus desenhos animados, houve essa discussão e percebi, através da saída do meu pai, que tal estava a acontecer. Isso foi realmente o momento mais traumático, foi assistir a esse processo em direto e assistir à minha mãe tão fragilizada, o meu pai também tão fragilizado e haver uma incapacidade bastante compreensível da minha mãe não conseguir tomar conta de mim, não é? Quando ela própria estava destruída por dentro, não conseguia ter a força ou a capacidade, diria, porque é também uma força estar destroçada, para conseguir assegurar-me que ia ficar tudo bem. Eu não quero ser injusta, porque lá está, este tipo de eventos traumáticos, e quando digo traumático não é para culpabilizar ninguém pelas suas decisões, nós somos feitos de traumas e o primeiro é o nascimento, também é o que define a nossa personalidade, mas efetivamente o divórcio é uma coisa que muda, não é? O cérebro, a experiência de uma criança, de toda a gente que está envolvida. Eu não quero ser injusta, fizeram o melhor que podiam, mas não houve nenhuma conversa. Aliás, infelizmente. Houve algum descuido, no sentido de, não no caso da minha mãe sempre se absteve de falar negativamente em relação ao meu pai, mas o meu pai muito magoado, muito sem saber gerir emocionalmente as coisas, talvez também acarretando a culpa de um projeto falhado e tudo o resto, nunca, teve sempre a infelicidade de falar muito mal da minha mãe à minha frente. E isso foi a pior coisa que me aconteceu no divórcio, foi realmente uma criança que quer sempre a validação dos pais, e no caso de uma menina quer ser os olhos, a menina dos olhos do pai, quer muito seduzi-lo, não no sentido sexual, mas pronto, de ser o mundo do pai, sentir que sempre que ele me via era esse o assunto que vinha à cabeça, porque eu era a réstia da família e do projeto falhado, e ele opor-me à minha mãe foi muito complicado, não só para a minha relação com a minha mãe, mas também para eu sentir que tinha uma personalidade una, que nós não temos. A nossa personalidade muda na relação com o outro, não é? Sabemos disso, mas fica ainda mais fragmentada. O divórcio não pode definir a nossa identidade, nem como mães ou pais que se divorciam, nem como filhos. É mais um processo de vida que tem de ter o seu devido cuidado, a sua devida reflexão, como em todos os outros processos da nossa vida, visto que também, além de sermos pessoas e de contribuirmos para este mundo, somos pais. Portanto, tudo aquilo que nós não resolvermos ou não processarmos, vai passar de uma maneira ou de outra para a criança, que se poderá identificar connosco e repetir padrões, ou não refletir, ou então poderá fazer o oposto. Portanto, há que ter cuidado, há que ter carinho e disponibilidade, que nem toda a gente tem esse espaço de cabeça, não é? O que é que era importante os pais saberem que uma criança sente e pensa quando ouve a dizer mal do outro progenitor? Pelo menos no meu caso, fez-me sentir que não tinha família, ou seja, uma das pessoas anula o outro lado está calado, mas quando estou com ela, com essa pessoa, ela é um monstro e parece que estou sempre a validar, tipo Kant, não é? Aquilo que me dizem ou aquilo que eu penso, e portanto acabo por não pertencer a lado nenhum. E esse sentimento de pertença é o mais básico do ser humano e que faz com que nós nos sintamos, epá, estragados, sem casa. Uhum. Em terra de ninguém. Não Sim. tinhas nenhum adulto de referência que pudesse fazer esse suporte? Não, de todo. Já à semelhança dos dias de hoje, existe apenas a família nuclear, não é? Não houve essa sensibilidade, não houve essa capacidade, não tive capacidade de chorar, a não ser no dia em que o meu pai saiu de casa, não me reservei esse direito, porque é como se não tivesse existido, é só mais uma coisa que tinha acontecido.
e reinava muita coisa do não passa nada, entrar em negação, porque se não se falar sobre isso não é um problema. E isso fez com que eu não tivesse a oportunidade de processar o que estava a acontecer e honestamente continuo a fazer terapia, não só por isso, por muitas outras coisas, obviamente, e ainda estou a resolvê-lo na minha cabeça. O facto disto ter acontecido também me tornou capaz, a mim e ao meu ex-marido, de tomarmos essa decisão, sabendo que isso não arruína a cabeça da criança e que com o devido acompanhamento, devido carinho, devida atenção, mas lá está, e quando estou a dizer isto não estou a culpabilizar os pais que não tiveram essa capacidade. Há muitas questões que podem acontecer, pessoas que têm de trabalhar por turnos, por exemplo, pessoas que tenham sofrido abusos e que estão em relações tóxicas, pessoas que tudo o resto, eu não estou a dizer que nós temos a culpa disso, estou a dizer que, claro, que todos temos vontade de o fazer e que é uma das prioridades. E, portanto, isso fez com que eu e o Frederico pensássemos: ok, não queríamos que isto acontecesse de todo, mas também não queremos que a nossa filha fique uma referência de uma relação desligada. Nós não discutíamos em frente a ela, mas essas coisas sentem-se, a passiva-agressividade sente-se, nem que seja pela ausência de amor. Eu queria, e uma das minhas prioridades é fazer com que a minha filha sinta o que é amor para depois não andar a ir buscá-lo a migalhas. Uhum. E a chegar-lhe, as migalhas serem-lhes suficientes, não é tão. Sim, mas tive a consciência de quando estávamos juntos, a minha filha era prejudicada, no sentido em que não conseguia dar essa atenção, não conseguia estar livre para brincar, havia um peso no meu peito que, aliás, isto chegou a prejudicar a minha amamentação. Mas também depois a relação começa ali a evidenciar algumas carências, algumas, não digo falhas, mas incompatibilidades, vá. E portanto, esse processo foi um processo em que chegámos a admitir trabalhar na relação através de terapia e tudo o resto. Foi uma das condições que nós fizemos, que é não vamos desistir disto sem dar luta, ou seja, isto não é uma decisão que se possa tomar de ânimo leve, estamos a falar da nossa filha. E depois de tentarmos tudo, pensámos, pá, não podemos continuar, isto não faz bem a ninguém. E o que é engraçado é que assim que nos divorciámos, muito pouco tempo depois, a nossa vida começou a receber estímulos muito positivos. Começámos os dois a ter convites para muitos mais trabalhos, pessoas que regressaram à nossa vida super positivas e foi mesmo em ambos os sentidos, portanto eu não acredito muito nas tretas daí do universo, mas acredito sim que as pessoas sentem a nossa energia, que estamos bem, que estamos resolvidos e portanto têm mais vontade de trabalhar connosco, lembram-se mais de nós e o outcome tem sido só positivo do nosso divórcio, mesmo, a todos os níveis. Uau! Foi uma coisa que nos disseste quando fomos ter contigo à rádio, que foi logo assim quase de chofre, de o meu divórcio foi muito consciente. Epá, foi mesmo, de ambas as partes e temos muita sorte com isso. Aliás, nós brincamos a dizer que seguir ao nascimento da nossa filha é o dia mais feliz da nossa vida. Se fomos Sim, ao registro e tudo, quando nos fomos divorciar, tirámos fotografias com o sim. papel de divórcio na mão, publicámos nas redes, porque restou aquilo que nós tínhamos de melhor, que é a nossa amizade. E isso fez com que tudo voltasse ao normal, digamos assim. Sabes que eu intuo que uma das aversões que coletivamente temos ao ouvir testemunhos destes, não é? De que quão positivo pode ser uma separação, quando tu dizes, olha, a partir daí foram só coisas boas, não é? Parece que está a mentir. Mais do que isso, tu não venhas com essa conversa, senão a malta vai-se começar toda a separar, isto vai ser uma algazarra. E eu acho que há muito este pudor e este medo de, se as pessoas acham que é uma boa solução, ou que pode ser uma boa solução, vai-se começar tudo a divorciar. Falar sobre o divórcio também há semelhança, e vou citar aqui uma grande autora, Cristina Ferreira, numa, numa das últimas talks disse: há muita gente que se separa depois de vir ao Cristina Talks e eu fico assustada porque sinto que a culpa é minha, mas não, se isso acontece é porque vocês já o queriam fazer. E a verdade é essa, nós não podemos incentivar ninguém através da nossa conversa a tomar determinadas decisões que não estejam já inscritas na cabeça, pelo menos aquilo que poderemos estar a fazer é despertar uma maior consciência para aquilo que poderão estar a sentir naquele momento e dar coragem, caso não tenham, de ver luz no outro lado, se tiverem capacidade para isso, que está cada vez mais complicado com as rendas da casa e não sei o quê, Sim, sim. libertar-nos da vida em casal, se forem felizes.
É verdade, é verdade. A questão da habitação está-se a tornar mesmo uma grande questão para estas tomadas de decisão. Voltando aqui à ideia de que se pode estar a promover o divórcio, nós já tivemos também contato com algumas pessoas que nos dizem isso mesmo, olha, já foram mesmo diretos, vocês promovem o divórcio, nós não promovemos o divórcio, nós promovemos quando há divórcio, depois que seja consciente, que seja claro. uma mais-valia para todos os elementos da família, não é? E eu acredito muito, ao contrário também do que vai na representação coletiva de quem se divorcia é quem atira a toalha ao chão, quem se divorcia é quem desistiu do amor, quem se divorcia é quem não luta pela relação. E a minha experiência mostra-me que quem se divorcia é quem tem muita esperança na vida e no amor. E por isso é que continua muitas vezes. Não estou a dizer que tem mais esperança do que quem fica. Eu acho que tem mais a ver, mais do que quem vai ou quem fica, quem decide ficar numa relação, quem decide terminar uma relação, é a intenção e o desejo, a vontade que está por trás dessa decisão. É fé, é ter fé, tanto num caso como no outro é ter fé. Num é ter fé que a relação seja trabalhada e que consiga voltar uma homeostase, seja positiva ou quer que seja, e no outro é ter fé na vida, não é? E isto acontece muito que aquilo que eu gostava de dizer, e não é promover o divórcio, e são pessoas que eu sinto que se estão a sentir atingidas, talvez porque a relação delas está um pouco fragilizada e então fiquem com medo, acho que deveriam pegar nesse medo e nessa vontade de comentar e de vos dizer coisas e aplicá-lo à relação, ler coisas, fazer terapia, etc. Pegar por aí. Eu acho que é ter fé ou na relação ou no resto da vida. E as pessoas que estão deprimidas, que estão a passar por relações tóxicas, que não estão claramente no seu melhor, pós-partos e não sei o quê, é muito difícil ter uma visão ampla daquilo que se está a passar. É muito difícil ter essa capacidade e principalmente fé. Portanto, pessoas que estejam infelizes, deem a vocês mesmos esse tempo, essa capacidade, não tenham pressa para tirar nenhum tipo de conclusões, mas acima de tudo lembrem-se da vossa prioridade. Isto é como nos aviões, a prioridade deve ser a vossa felicidade para conseguirem também pôr a máscara na vossa criança a seguir. Portanto, vocês não promovem o divórcio, vocês promovem a capacidade de reflexão sobre a própria felicidade, é só isso. Sim, e relações conscientes, que podem ser relações de casal, como podem ser relações de não casal, relações parentais, relações... E partirmos desse princípio da autorresponsabilização faz com que haja mais consciência em todo o processo, também haja crescimento e, portanto, que nos dê também a hipótese que a mudança seja provavelmente melhor do que não havendo essa reflexão. Por isso, não tenham medo de se autorresponsabilizar. Eu, quando digo isto, não me estou armada em guru. Isto foi uma coisa que uma psicóloga me disse a semana passada. Portanto, estou só a poupar-vos a 70 euros numa consulta. Sim, sim. A responsabilidade pessoal traz esse poder, essa capacidade de, olha, há coisas na minha mão, não é? E nós, ser humano, como bicho que somos, ficamos com muito medo de não controlar o que está à nossa volta. Óbvio. Então, a sensação de algum controle dá-nos o poder e a sensação de segurança de, pronto, há coisas que estão na minha mão, não é? Eu controlo. Eu controlo. E isso é bom. O que pode depois ser já doentio e patológico é que começamos a achar que temos que controlar muito mais coisas do que aquelas que são possíveis. Porque isso traz imensa ansiedade, tal como o seu oposto. Não controlamos nada, traz imensa ansiedade. Controlamos muito, traz imensa... Sabes como é que eu mudo isso? Eu tenho isso. Aquilo que eu penso para mim própria é a minha responsabilidade é apenas controlar as variáveis que eu posso. Ou seja, é como estudar para um teste. A única coisa que eu posso fazer é estudar o máximo possível e estudar o melhor possível. A partir daqui, olha, amiga, Deus no comando. Exato, feito. Os dados estão lançados. Eu para mim digo-me, pronto, Mafalda, os dados estão lançados. Então, porque se traz esta vantagem, então porque é que há malta que prefere não desfrutar e usufruir do seu poder pessoal, da sua responsabilidade pessoal? É porque também há algum ganho nisso, não é? Porque senão nós não prescindíamos disso. Dói para caraças, isto dói imenso. Quer dizer, se nós não estivermos a dizer que o outro é mau, quer dizer que nós somos o mau também? Quer dizer que cometemos um erro? Nós? Então isso quer dizer que isto falhou, enfim, as relações não falham, as relações terminam, mas isto quer dizer que eu contribuí. Então, mas vou contar aos meus amigos como é que eu conto isto às minhas amigas se eu também não soube tratar deste assunto. Claro, a narrativa e o homem tende sempre para aí, não é? Para
a dicotomia da questão para ser uma coisa, um binómio, não é? Ao bom e o mau. Se começarmos a assumir que existe uma dinâmica, as coisas ficam mais difíceis de pensar. E isso faz parte do crescimento, da maturidade, e nem toda a gente chega lá, porque é muito, muito, muito doloroso. É muito doloroso e vai contra a nossa natureza. Sim, sim. Eu acho que vai contra a nossa natureza imatura, porque nós também temos este potencial de crescimento e de natureza mais madura e mais... Está a falar do cérebro reptiliano. Exato. Ou seja, nós este vai-me comer, este eu já posso comer, este é bom, este é mau. Exato, não é? Essa coisa do bom e do mau, do quer e não Exato. quer, do vai e não vai. E de conseguirmos, faz parte da maturidade e também do acesso que nós temos às nossas capacidades superiores, não é? De conseguir lidar com várias verdades e várias realidades.